Recentemente, recebemos um pedido da Sheila Metzger, que gostaria de fazer um intercâmbio na Irlanda e nos pediu para fazer um vídeo que ajudasse a explicar aos pais dela sobre a importância e benefícios de se fazer um intercâmbio. Nós temos quase 100 vídeos no canal do TPT falando sobre intercâmbio, mas os pais da Sheila não disponibilizam de tempo para assistir todos. Então, resolvemos fazer um resumo sobre todas as perguntas e preocupações para o senhor Marcos e a dona Cida. Intercâmbio, basicamente, é você morar em um país de origem da língua que você quer aprender. Então, por exemplo, pode ser tanto francês, espanhol, italiano, alemão, inglês. Normalmente as pessoas vão para aprender a língua na qual elas precisam usar na própria profissão. Inglês hoje em dia é o básico do básico, né? Então as pessoas estão procurando até mais do que falar só o inglês, né? Então você vai para esse país para aprender essa língua e você pode ficar aí tempos de 1 semana, 6 meses, 1 ano, 3 anos, o tempo necessário para você aprender essa língua, né? Você pode ficar hospedado, se for um curto período, você pode ficar numa casa de família, onde você pode aprender coisas, inclusive para ficar mais fácil para você se inserir a cultura daquele local com a família da casa, ou se você for fazer um período um intercâmbio de longa duração, você pode dividir casa com outros estudantes, assim como a gente faz nas universidades no Brasil. Você está no Brasil e você está frequentando uma escola de idiomas, por melhor que seja a escola, você não tem um contato assim diário, né, com a língua. Geralmente você vai o quê? 2 vezes por semana só? Então, quando você vai para um outro país, mesmo que seja um intercâmbio de curta duração, o seu aproveitamento é muito maior. Você vai estar ali 24 horas em contato com a língua e você vai aprender a cultura do local. Então, assim, é a cultura por trás da língua, que é o que faz com que você desenvolva melhor a sua fluência no idioma, tanto para falar quanto para ouvir e entender corretamente o que estão falando com você, né? Exatamente. É o que eu costumo falar nos vídeos, né? É diferente, o inglês que a gente aprende na escola, que a gente aprende no Brasil, é bem diferente do inglês que a gente usa assim na rua, no dia a dia, né? Na rua que eu digo assim, para você fazer uma compra, ou enfim, para você conversar com um amigo num bar ou num café, para você quando você estiver trabalhando, por exemplo, vamos supor que no seu ramo de negócios, você está lá trabalhando com o mercado exterior e você vai falar com um nativo, seja lá, vamos por exemplo, no inglês, que é a língua que a gente está aprendendo agora. Se você falar com um nativo do inglês, ele vai falar algumas frases, como é que é aquela palavra? Chavões. Aquelas frases chavões que a gente fala em português que, se você parar para pensar, não faz sentido com o contexto da palavra, né? Não adianta você traduzir, aquilo não vai te fazer sentido. Então é importante você ter essa convivência com os nativos para você entender realmente o inglês popular, não aquele inglês somente que está nos livros ou que a gente vê em noticiários, que é um inglês mais formalzinho, mais quadradinho ali, não é? O inglês formal é importante para trabalho, mas é também importante ter o inglês do dia a dia. Exato. E tradução o Google faz, ou qualquer dicionário pode te ajudar com tradução. Então, a importância do morar fora é isso, é você ter realmente o contato com aquilo que você está aprendendo. Uma coisa muito bacana de fazer intercâmbio é que, pelo fato de você estar inserido direto na cultura local, você... Vamos colocar aquela seguinte pergunta assim: quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Então, por exemplo, eu tenho 33 anos, a Anne já está com 28, enfim, tem pessoas aí fazendo intercâmbio com 40, 50 anos, e a gente tem certeza que quase tudo o que você vai conhecer no país onde você vai morar vai ser pela primeira vez que você vai estar fazendo. E aí isso eu acho que é um dos maiores prazeres dessa vida. Quando a gente está lá no Brasil, aquela rotina velha de sempre e tal, você precisa de alguma coisa, você precisa dessa adrenalina, né? Isso é muito importante, acho que para a nossa evolução, inclusive. Então você vai conhecer várias outras coisas diferentes. Comida diferente, clima diferente, costumes, casas, arquitetura, lugares novos,
Enfim, você vai fazer amigos do mundo inteiro, porque na sua escola com certeza vai ter alunos de outras nacionalidades, né? Inclusive você pode ganhar uma vaguinha para quando você for visitar o país dessa pessoa, para dormir de graça, não precisa pagar hotel, né? Enfim, você faz amizade, são várias coisas que você pode unir útil ao agradável. Outra coisa bacana de fazer intercâmbio, você tem facilidade de se locomover para outros países da proximidade. A Europa, como todo mundo sabe, é um continente pequeno. Ela chega até a ser menor que o Brasil, pelo menos os países da União Europeia, né? Então, para você pegar um trem de Portugal para a Espanha ou da Inglaterra para a Irlanda, enfim, é tudo muito pertinho e muito barato. Mesmo para as pessoas que estão fazendo intercâmbio no Canadá, que podem ir para os Estados Unidos, que é ali do lado, que podem ir para o México, pessoas que estão fazendo intercâmbio na Austrália, conseguem visitar Nova Zelândia, enfim, várias outras opções, e isso se torna uma grande vantagem de se morar num país onde o custo da passagem de avião chega a ser mais barato do que pegar um ônibus de São Paulo ao Rio de Janeiro. O inglês hoje em dia ele é pré-requisito, né? Então, assim, quando você vê as grandes empresas, assim, quando você vai se candidatar para uma vaga, seja estágio ou uma vaga efetiva, é meio que assim, tá, além do inglês, qual outro idioma você tem conhecimento, você sabe? Então, eu acho que cada um sabe da sua área de trabalho, sabe o que precisa. Mas em termos gerais, o inglês é a língua mundial, é a língua que conecta vários países, várias culturas diferentes. E aí, se você é, por exemplo, um profissional de TI ou comércio exterior, ou alguma coisa assim, você precisa ter, sei lá, chinês ou saber falar espanhol, que é a segunda língua mais falada, né, mais comum. Espanhol, francês, chinês, alemão. Além do inglês, que é hoje em dia, com essa globalização toda, basicamente assim, o inglês é a sua segunda língua, tem que ser. Então, assim, para que fique bem claro, o inglês é o básico do básico. A gente está aqui em Portugal passando uns dias e a gente vê nas placas, tudo é em português e inglês. E aqui se fala português. Acredito que nos países de maior índice de turismo são assim. Não sei se no Rio de Janeiro deve ser assim, não sei, nunca fui para o Rio. Mas é muito bacana, você anda nas ruas aqui e os portugueses, principalmente os mais jovens, eles falam inglês. Tudo, você vai evoluir como ser humano, você vai descobrir novas coisas, como você já mencionou antes, você vai fazer coisas pela primeira vez de novo, então você vai descobrir novas culturas, você vai conhecer um pouco mais do mundo, não por histórias que pessoas te contaram, mas pelo que você está vivenciando, pelo que você está passando. A gente sempre ouve dizer que no Canadá, na Europa, enfim, são países assim de uma educação muito boa, né? Assim, não sistema de ensino, claro, também, mas você vê pelas pessoas, pela gentileza que as pessoas levam, pelo tratamento umas com as outras, né? Os bons modos. E os bons modos, a gente aprende muito com isso, a honestidade, né? A gente perde um pouquinho daquele jeitinho brasileiro e começa a enxergar a vida de outras maneiras, né? A questão da honra também, né? Da validade que tem a sua Isso. palavra. Por exemplo, para você pegar um ônibus, se você falar que é estudante, geralmente o motorista não te pede a carteirinha. Entendeu? Você paga com desconto e ele acredita na sua palavra, né? E é isso, assim, a gente, independente da idade, se você acabou de sair de um colegial, se você acabou de graduar ou, sei lá, terminou o doutorado e tá indo, independente da sua idade, se você já é aposentado, com certeza isso vai te trazer uma grande evolução. E também é importante lembrar que intercâmbio não é um play center, tudo não é só alegria. A gente passa por vários perrengues e a primeira coisa é a questão da adaptação. Por isso sempre é importante aquela velha pergunta: e aí, será que eu tô preparado para isso? Sim. É adaptação com questão de casa, ao clima, comida. Você quer falar com a pessoa, mas você não consegue. E no começo isso é frustrante, isso demora um pouco para você se acostumar com isso. Então são várias coisas,
mas com certeza a quantidade de benefícios que isso traz para o indivíduo é muito maior do que os perrengues. Na questão de benefício profissional, além de tudo que a gente já falou, eu acredito que funciona assim. Depois que você tem a oportunidade de estar num país, falar a língua fluente, várias portas podem se abrir, né? De repente você nem volta mais para o Brasil. Tem muitas pessoas que têm vontade de sair do Brasil e não voltar mais, ou conhecer o mundo, morar em vários países, enfim. A partir do momento que você domina um idioma, principalmente o inglês, né, que você consegue ir para qualquer lugar do mundo, você pode ter várias outras oportunidades, né? Se você, por exemplo, eu quero ir para a Irlanda e eu quero morar para sempre lá. É um processo difícil, principalmente para quem não é um cidadão europeu. Porém, se não der certo, o mundo é muito grande, as oportunidades são extensas, entendeu? Então, mesmo que se nada de nada der certo, com certeza você pode conseguir um trabalho na sua área, ou seja lá em qual área que for, no Brasil, que talvez você não conseguiria se você tivesse só uma graduação, por exemplo, e não falasse nenhuma língua além do português. Não é mesmo? Eu acho que essa é a chave principal, é o motivo principal de fazer o intercâmbio por uma questão profissional. Bom, a última perguntinha, aquela sobre terrorismo, violência, desastres naturais. Bom, gente, nada aqui é tão simples assim de se prever, tá? A gente costuma dizer que violência existe no mundo inteiro. Eu acho assim, por enquanto, os países que a gente já passou, nenhum se compara ao que é o índice de violência que a gente tem no Brasil, que acho que é um dos mais violentos do mundo. Então eu acho assim, isso é uma coisa que não é algo que a gente deveria se preocupar a princípio. Eu acho que a adaptação é a parte mais difícil, né? Violência, sabe, não andar com o celular de noite na mão, de madrugada num lugar que você não conhece, principalmente sozinho. Largar sua bolsa ali, né? Ai, não, tô em país de primeiro mundo, vou deixar ali que não dá nada, não vou travar minha bicicleta. A gente não pode dar chance para azar, tem que sempre ficar de olho. Em relação a terrorismo, se você quiser ter uma base, acho que até no Wikipedia você consegue ver os países mais seguros do mundo. E aí você consegue ter um estudo, você consegue ter uma base, né, para poder se auto-orientar se realmente o que a gente está dizendo condiz com a realidade, né, através de estudos. Então, assim, o caso da Suíça ou a Suécia? A Suíça mesmo, por exemplo, acabou de fechar 4 presídios por falta de detentos. Eles estavam pagando os funcionários e não tinha detento. Então, isso é só para vocês terem uma base, tá? Mas são coisas que a gente está falando. É mais fácil vocês pesquisarem. A internet está aí para isso hoje. Fica muito mais fácil de você ter acesso a essas informações. E é a mesma coisa para desastres naturais. Aqui, por exemplo, o último desastre natural foi em 1700 e pouco. Aqui em Portugal, né? Não dá para saber assim quando vai ter um terremoto. Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento. Sim. Então, desastres naturais, que a gente sabe que tem mais frequência, os tornados lá nos Estados Unidos, né? No Texas? Não lembro, nos Estados Unidos. Na Irlanda é um país que venta-se muito, mas não é comum a gente ver uma casa voando na Irlanda. Terremoto, essas coisas a gente ainda desconhece na Irlanda, né? Que é o país que a Sheila está indo morar. Depende do país onde você vai. O que acontece, às vezes, na Irlanda, então, como o Cauê está falando, quando vem uns ventos muito fortes, aí a maré vem cheia, aí vem as ondas um pouquinho maiores, e aí o rio enche. A Irlanda tem muitos rios, a Irlanda inteira é cortada por rios. Então, às vezes, dá uns alagamentos, mas não chega a ser comparado com, por exemplo, o que já aconteceu no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, São Paulo, que enchente. Não, é um alagamento ali na área de várzea do rio, um pouquinho da maré, e eles meio que estão preparados para isso. A gente vê bastante em Galway, tem os comércios. Quando tem o alerta de que vai vir ventos fortes, eles já colocam uns sacos de areia assim na frente para barrar a entrada de água e tudo. Então, assim, teve em 2013, final de 2013, em dezembro, teve um alagamento forte e inundou um pouco a área de Salt Hill. Mas não precisava pegar um barco, né? Não, nada que tipo, carro flutuando. Nada disso. Não, é tipo
alagamentozinho, assim, sabe? É o máximo que a gente já ouviu dizer até agora, né? E aí, como lá não acontece isso, então chega, um desastre, alerta vermelho, não sei o quê. E, sei lá, eu acho que a Europa como continente, em termos naturais, tá bem estável, né? Então, faz tempo que não tem terremoto, nunca vi chuva com relâmpago e trovões por aqui. Não tem trovão não. Aliás, acho que é um desejo dos irlandeses escutar um relâmpago. Eu nunca vi, mais de 2 anos lá, eu nunca ouvi. Bom, gente, basicamente são esses recados que a gente gostaria de passar, essas informações que a gente gostaria de passar. E a gente queria agradecer até agora ao pessoal que tem acompanhado. Deixa o seu like aí se isso acrescentou alguma coisa para as informações que você buscava. Um grande abraço para Sheila, para o Marlon, que é o marido, para Dona Cida, que é a mãe, e para o Marcos, que é o pai, que fizeram a pergunta e despertou esse interesse em a gente fazer mais um vídeo, no qual a gente já tinha feito. Se você não conhece o canal, meu nome é Cauê, essa pequena é a Anne. A gente faz vídeos falando sobre intercâmbio, viagens no exterior. Em breve vem mais informações para vocês, tá bom? Um grande abraço. Cheers!